Os jogos, para mim, são a mais sincera forma de arte. E a mais rica também, por se misturar leitura, música, vídeos. Em muitos casos, os jogos são praticamente filmes interativos, que promovem união entre as pessoas que muitas vezes nunca nem se viram. E não importa se elas têm algum tipo de deficiência ou não, pois dentro dos jogos essas limitações são todas deixadas para trás. Nesse ambiente utópico em que todos são igualmente essenciais. E é incrível esse poder que é dado ao jogador, que em muitos casos não tem em sua vida real. E isso não tem preço. Meu nome é Reinaldo, eu tenho 33 anos, sou formado pela PUC Minas em Tecnologia de Jogos Digitais e eu trabalho como modelo. Eu comecei muito cedo no mundo dos jogos. Eu lembro que desde novo, como eu tenho dois irmãos mais velhos, eles já tinham um Atari, aí eu já jogava com eles, eu lembro de Pitfall, por exemplo. E como eu era mais novo, né, eu era caçula, meu pai sempre deu tudo que eu queria. Mas só que ele me dava sempre o contrário do que eu pedia, não sei por que ele fazia isso. Mas eu pedia um Mega Master System, ele me deu um Phantom System. Aí eu pedi pra ele um Super Nintendo, ele me deu um Mega Drive. Mas era engraçado, porque eu sempre gostava dos jogos mesmo assim, e eu conhecia coisas que eu não sabia, né? Porque eu conhecia o Mario, mas não conhecia o Sonic. E minha vida foi indo assim, e ele sempre me dava o que eu pedia. Aí quando eu tinha 12 anos, eu vi que eu não podia confiar no meu pai nesse sentido. E eu queria muito um Nintendo 64. Daí eu fui e fiz uma vaquinha com minhas tias, porque ele ia acabar me dando o outro videogame, que eu nem sabia qual que era. Mas na época ele falava de Neo Geo, ele achava que o futuro ia ser o CD. E acabou que foi, né? Mas aí eu fiz uma vaquinha com minhas tias e eu tinha uns 7 tias, então foi bem fácil de conseguir o dinheiro. Mas aí eu lembro que elas compraram pra mim... Quando eu juntei o dinheiro e eu cheguei em casa não tinha jogo nenhum, saca? Eu falei, nó. Mas daí eu pensei, não, agora eu tô tranquilo, agora é só pedir pro meu pai os jogos. E eu queria poucos jogos, eu só queria o Mario, né, o Mario 64, o Star Fox e o GoldenEye. Aí eu lembro que meu irmão mais velho ia fazer uma viagem, só que minha mãe não gostava muito que ele viajasse comigo, porque a diferença de idade era muito grande. Aí ela foi e sugeriu pra mim assim, ó, eu não vou querer que você viaje, mas aí o seu pai vai comprar pra você uns 3 jogos, assim. Aí eu falei, poxa, se a senhora acha que vai me comprar com 3 jogos, né, a senhora está redondamente certa, né? E foi assim. Aí eu lembro que ele falou comigo assim, não, beleza, eu vou no centro e vou comprar pra você os jogos. Aí ele foi e no outro dia eu mó esperançoso, esperando ele voltar, e ele voltou sem jogo nenhum. Aí eu falei, nó, o que houve, né? Aí ele foi e me falou, o preço dos jogos era muito alto, que ele ia fazer, ia tentar uma outra coisa. No outro dia ele voltou ao centro e levou o meu Nintendo 64. E ele trocou na loja por um PlayStation e voltou com o PlayStation em 10 jogos. Aí eu fiquei, nó, eu queria jogar 3 jogos, aí ele trouxe 10 jogos que eu nunca nem conhecia, Nightmare Creatures, vários jogos de PlayStation 1, e eu fiquei apaixonado. Eu pensei, nó. E aí ele acabou com a minha vida totalmente, porque eu juro que eu queria jogar só o Mario e eu não consegui. E eu lembro que nessa época também, em 96, não lembro, acho que era 96, 98, ele comprou um computador para ele tinha um escritório de advocacia. Daí eu comecei a jogar lá também, foi o primeiro contato meu com FPS. Eu comecei a jogar Wolfenstein 3D, que foi o primeiro FPS, né? E foi também o primeiro FPS que eu joguei. E depois, com o passar dos tempos, eu fui jogando Quake, conheci vários amigos meus jogando Quake, e CS também, né, que foi uma febre na época.
E aí eu comecei a jogar também no computador e nos videogames. Acabou que eu nunca joguei Mario. Mas eu joguei muitos jogos que mudaram minha vida. Eu joguei Final Fantasy VII no PlayStation 1, que foi o jogo que me ensinou a falar inglês. Eu lembro que eu tinha um dicionário de inglês e português na época do colégio, mas eu usava ele mais em casa do que no colégio. Eu jogava o jogo praticamente com ele aberto e olhando as palavras e procurando. E graças ao Final Fantasy eu aprendi a falar inglês e a vários outros jogos que eu tive nessa época, né? Aí depois a minha vida foi isso, foi PlayStation 1, 2, 3. Eu lembro que o 2 o meu irmão comprou, meu irmão do meio, ele também gosta muito de jogar, ele comprou meio que pra mim, assim. Aí agora no 3 ele comprou literalmente pra mim, ele me deu, e ele me deu 3 PlayStation 3, porque os 2 primeiros deram um problema de luz amarela e eu ficava desesperado e falava, não, tranquilo, a gente vai comprar outro. E no terceiro ele comprou um Slim, e o Slim já não tinha mais problemas. E eu continuei jogando. No final da geração do PlayStation 3 eu vendi e eu comprei um PlayStation 4 e é o que a gente está jogando até hoje. Jogar um Street então? Streetzinho. Normal. Vou tomar um couro aqui, ó. Os jogos são a possibilidade de explorar de forma totalmente imersiva novos universos e culturas, te colocando literalmente na pele de outra pessoa, fazendo você não só observar a história que ela está inserida, mas também faz você sentir as emoções que aquele personagem, feito de polígono, sente de forma real. Te proporciona a conhecer e se importar com todo tipo de pessoas e a respeitar diferenças com todo tipo de metáforas para as situações que vivemos no mundo real. Os jogos te tornam uma pessoa muito mais tolerante e empática, te fazem enxergar que o mundo não é tudo preto e branco. Meu nome é Cláudio, eu tenho 30 anos e sou de Belo Horizonte também. Eu sou deficiente físico, sou diagnosticado com atrofia muscular espinhal. Eu sou formado pela PUC Minas em Ciência da Computação e também tenho uma pós-graduação em 3D Game Art. Atualmente eu trabalho como analista de sistema e no meu tempo livre eu desenvolvo jogos. Meu contato com o mundo dos jogos começou bem cedo, porque eu tenho bastante primo, todo mundo mais ou menos da mesma idade, e cada um tinha um console diferente. Então eu conheci Atari, Master System, Super Nintendo, Nintendinho, vários consoles nessa época aí. Na minha infância eu morava na casa da minha avó, mas como lá era uma casa bem grande, só que era bem humilde, além da casa da minha avó tinham 2 barracões separados assim lá no mesmo terreno, que um morava um primo meu, que era poucos anos mais novo do que eu, e no outro eu morava com meus pais. Aí esse meu primo e eu, a gente se dava super bem e tal, a gente gostava das mesmas coisas e tal, e ele que teve o primeiro console, que foi um Nintendinho, que aí foi aí que começou o vício, né, porque aí tinha o Mario, tinha o Mega Man, que eu adorava o Mega Man também, e a gente ficava jogando o dia inteiro. Só que eu ainda não tinha uma console. Aí, antes de eu ter, ele comprou o Super Nintendo, que aí também eu adorei, né? Porque ele tinha Donkey Kong, tinha o Super Mario, né? Eu adorava, a gente ficava jogando a tarde inteira e tal. Aí, com o passar dos anos, eu finalmente ganhei meu primeiro console, que foi o Super Nintendo também. Aí ele veio com o Donkey Kong 1. Além desse meu primo, tinha uma prima minha também, que era um pouco mais velha, que ela tinha o Master System. E ela ia na casa da minha avó e levava pra gente ficar jogando. Aí foi ali que eu conheci o Sonic 2, né? Que era aquele jogo maravilhoso, que foi pra mim um dos jogos que eu mais curtia na infância. Mesmo porque o personagem virava um Super Saiyajin, né? Ou será que os Saiyajins viravam um Super Sonic, né? Quem que sabe? Aí mais tarde, esse meu primo comprou um PlayStation 1, né? E eu conheci bastante jogo assim, a gente ficava jogando bastante e foi onde é que eu tive o primeiro contato com os RPGs. Em especial eu lembro um que é o Breath of Fire 4, que eu curtia bastante, que foi um dos jogos que me também fez eu praticamente aprender inglês, porque eu também ficava com o meu dicionário que eu tinha na escola, procurando as palavras para tentar entender o que os personagens estão falando e entender a história também, né? E até mesmo eu poder progredir no jogo, porque meu primo não tinha muita paciência de ficar tentando entender
como é que passava no jogo, aí eu ajudava ele pesquisando as palavras em inglês e traduzindo pra gente passar. De vez em quando eu pedia ajuda pro meu pai também, que ele tinha uma noção de inglês, e foi assim que eu aprendi inglês também. Foi também que eu desenvolvi forçadamente meu gosto por terror, porque meu primo ele adorava todos os jogos de terror, que era os Silent Hill, Resident Evil, Dino Crisis, todos esses aí. E o máximo que eu fazia era olhar ele jogando, porque era muito cagão. Eu morria de medo de terror. Me parece que o senhor é um fracote, não é? E teve uma vez que ele tava jogando o Dino Crisis, né? Já tinha zerado várias vezes, mas tava jogando de novo e eu tava vendo como sempre. Aí, só que essa parte eu não conhecia ainda. Aí ele falou comigo assim, não, vai lá, joga um pouco aqui, você tá só olhando. Aí eu inocente fui lá, né? Não, beleza, deixa eu jogar um pouquinho. Aí segundo ele não ia acontecer nada. Mas aí eu mal começo a andar e de repente já saem milhões de Velociraptors da janela pulando pra cima de mim. E eu não sabia o que eu fazia. Eu fiquei desesperado na hora, apertando tudo, tentando matar os bichos, mas é claro que eu morri, né? Passados os anos, meus pais eles se mudaram, a gente se mudou pra uma casa só nossa. E eu só tinha o Super Nintendo ainda, né? E é claro que eu queria um PlayStation para poder jogar todos aqueles jogos que eu não ia jogar todo dia mais. Aí, só que em vez disso eles me deram um computador, porque eles falavam que era coisa que substituía o videogame, que era muito mais avançado. E até que o computador era bom, ele tinha uma placa de vídeo GeForce e tal. Era um computador para jogar mesmo. E foi aí que eu conheci os FPS. O Quake e o CS depois, né, que virou febre. E também tinha os jogos os RTS, né, de estratégia que eu adorava, Age of Empires e tal. E nessa época também, que eu tava na escola, a gente reunia bastante lá em casa para poder jogar os jogos que tinha uma lan house e que ninguém mais tinha, né? Mas como a gente tinha um computador, a gente podia ficar treinando lá e depois ir pra lan house e jogar pra valer, né? E foi por causa disso que eu desenvolvi meu gosto pelo PC Game, foi culpa dos meus pais. Fora a transformação interna que ele traz, você se colocando no lugar de outra pessoa gera uma autorreflexão gigante, que você pensa sobre quem você é como ser humano. E identificações sociais como cor da pele, crença, situação financeira, não são fatores que dividem as pessoas. Muito pelo contrário. Nós conhecemos inúmeras pessoas e fizemos vários amigos pelos jogos em todos esses anos. E nós vamos ter um episódio sobre isso. Mas eu tenho um em particular que é japonês. Ele chama Fulsan, o nick dele, né? E ele não fala inglês. E nós jogávamos Demon's Souls juntos. E o jogo não tinha nenhuma forma de conversar. A gente só podia conversar por gestos dentro do jogo. E mesmo com tantas barreiras sociais que nos afastavam, o jogo foi forte o suficiente para derrubar todas essas barreiras e nos unir em um objetivo. E nós jogávamos juntos e nós ganhávamos juntos e sempre que a gente precisava, a gente mandava o número, né, de qual fase nós estávamos e a gente sempre se ajudou e sempre progrediu muito no jogo juntos. Os meus amigos são muito suspeitos, né? Porque todos eles sempre me incentivaram a fazer um canal no YouTube, falar sobre espiritualidade, sobre jogos, colocar gameplay, alguma coisa que eu tenho afinidade, né? Mas eu nunca quis oferecer coisas que já existem, e eu não queria fazer mais do mesmo, eu queria fazer uma coisa diferente, que acrescentasse algo na vida das pessoas. Daí eu tive a ideia de fazer esse canal e a gente vai fazer um paralelo dos problemas que existem das pessoas dentro e fora do jogo e como os problemas de fora alcançam o mundo dos jogos. E eu convidei meu amigo Cláudio para fazer parte comigo, para a gente falar desses temas que vão vir nos próximos episódios. A gente vai falar sobre acessibilidade em jogos, sobre racismo, sobre representatividade e outros problemas que a gente acha importante abordar nesse mundo, e mostrando também o quão forte eles são dentro e fora do jogo. No final, tanto os jogos single player como multiplayer têm o poder de te fazer refletir e ser uma pessoa melhor. Te aproxima e gera amizades improváveis que, mesmo sendo a princípio somente virtuais, são sinceras e valiosas. Os jogos nos mostram que nós precisamos nos unir para vencer, e eu espero que um dia todos consigam entender o quão importante isso é na vida real também. E esse amor que eu tenho pelos jogos, que eles me dão um sonho.
de que um dia a sociedade possa cooperar de fato, de verdade, deixando de lado os preconceitos, discriminações, todas essas coisas negativas que só excluem as pessoas que são necessárias na nossa caminhada da vida. Porque no jogo da vida, nós só vamos conseguir vencer no final se nós nos unirmos. Se nós pararmos de lutar um contra os outros, entendeu? E esse potencial existe tanto nos jogos, eu queria muito que ele pudesse passar para a vida real. Que as pessoas pudessem de fato se unir e lutar para um bem maior.